viva, né? Nesses últimos dias aí de conferência, vim aí uma outra palavra ouvir, e assim, foi tão bom que eu ouvi, que dá até medo de falar depois de tudo que aconteceu nesses últimos dias, né? Então nessa noite, hoje de manhã, também levantei mais cedo e falei, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um monte de versículo, eu vou ler a Bíblia, né? Porque lendo a Bíblia não tem erro. A pregação fica boa. Então vamos lá comigo em 1 João. Desculpa, antes de 1 João, abre lá comigo no livro de João, capítulo 6. Então, como você sabe, nós já estamos trabalhando nos grupos pequenos aqui na igreja sobre uma nova vida. Temos falado sobre batismo nas águas, depois nós falaremos sobre imposição de mãos. E nesse momento a gente está trabalhando alguns fundamentos com a igreja. É muito importante nós nos lembrarmos o porquê que nós temos algumas crenças, o porquê que nós cremos no batismo nas águas, o porquê que nós ainda vivenciamos isso, porquê que isso não é apenas uma prática lá da igreja primitiva, mas porquê que ainda hoje eu e você devemos viver essa realidade. Como nós temos estudado, como nós temos ouvido, nós sabemos que o batismo nas águas, ele representa, o seu significado fala sobre a morte da velha vida, a morte da natureza carnal e o renascimento de uma nova natureza, que é a natureza de Cristo em nós. Eu e você vivemos um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza. Agora, isso muitas vezes fica vago para a gente, porque a gente ouve falar sobre isso, muitos aqui já são batizados nas águas, muitos aqui já têm a sua experiência com Cristo talvez há alguns meses ou alguns anos, só que muitas vezes fica meio vago, como eu posso viver essa nova natureza? Por que fica meio vago? Porque a gente sabe que mesmo vivendo na igreja, vivendo a palavra de Deus, às vezes a gente se depara com a realidade do nosso antigo homem, a gente se depara com um caráter que já era para estar morto, né? Atitudes e palavras que não eram mais para fazer parte de nós. Então a pergunta é, como que nós podemos nos desembaraçar? Como que nós podemos cada dia mais deixar essa velha natureza, deixar, né, esse lugar de pecado e começar a usar, né, na verdade, usufruir da autoridade que Cristo nos proporciona na cruz do Calvário. Então eu quero ler com você João capítulo 6, versículo 60, diz assim: portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, perguntou, isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estavas antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou, é por isso que eu vos tenho dito, que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou aos 12, vocês também desejam me abandonar? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Até aqui, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra que é viva, que traz em nosso interior uma vivificação do nosso espírito. Nós te agradecemos porque nós não somos pessoas carnais, nós não somos pessoas dadas aos desejos e aos prazeres da nossa carne, mas nós somos pessoas espirituais. Portanto, nós seguimos e somos guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que testifica em nosso interior, Abba Pai. Portanto, nós somos filhos de Deus, a nossa identidade, a nossa a formação, a nossa fundamentação está na Tua Palavra, está em Ti, Jesus, e por isso nós podemos viver como novas criaturas, por isso nós podemos ser um novo homem e uma nova mulher, por isso nós podemos exercer a
identidade de Cristo em nós. O pecado já não faz parte mais da nossa vida. A natureza carnal já não faz parte mais da nossa vida. As maldições foram levadas e quebradas na cruz do Calvário. A enfermidade, a doença foi levada por Jesus. Por isso, neste momento, nós assumimos, nós tomamos posse da nossa natureza, nós tomamos posse da nossa identidade. Nós somos filhos. Nós estamos em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais. Por isso, Deus, nessa manhã nós nos lembramos, nós trazemos à nossa memória o que nos dá esperança, que é a Tua palavra, que é o que a Tua palavra diz a nosso respeito. A Tua palavra não muda, as coisas podem mudar, o mundo pode mudar, as circunstâncias podem mudar, mas a Tua palavra não muda, e é nela que nós firmaremos o nosso pé, é nela que nós firmaremos a nossa vida. Jesus, nós estamos em Ti. Jesus, a nossa vida, a nossa existência, o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro estão em Ti. E nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo, revela um pouco mais, abre os nossos olhos um pouco mais, os nossos ouvidos um pouco mais, para que possamos não apenas compreender os Teus segredos, mas que também possamos vivê-los, para que possamos colocar em prática, para que através das nossas atitudes, da nossa interação com a nossa família, com as pessoas que conhecemos, que seja vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, essa passagem que nós vemos aqui, nós vemos Jesus falando. Tudo bom, dona Aida? Que bom te ver aqui, lá do campus da ilha, mas está aqui hoje com a gente em Capoeiras. É muito bom a gente vê nessa passagem que Jesus ele estava falando com os seus discípulos. E com os seus discípulos, Jesus está trabalhando a questão, novamente, do seu corpo e do seu sangue. Jesus estava falando sobre a sua morte. E eu imagino que naquele momento era muito difícil para os discípulos compreenderem essa mensagem. Por quê? Porque ainda era muito velado, ainda tinha muito segredo. Jesus ficava falando, vocês vão comer do meu corpo. Meu Deus! Agora o evangelho virou canibalismo? O que está acontecendo aqui? E as pessoas não entendiam. Vocês vão beber do meu sangue. Aquele que comer do meu corpo, que beber do meu sangue, esse terá vida. E as pessoas não estavam compreendendo a mensagem. E sabe, queridos, assim como também na época de Jesus, Jesus veio à terra e muitas pessoas ouvindo a palavra que Jesus estava professando, ouvindo os apóstolos, muitas pessoas participando, vendo os sinais, as maravilhas, estando naquela atmosfera espiritual, não conseguiam compreender a verdade. Nós precisamos entender que hoje também nós podemos passar pela mesma coisa. E o que eu queria te falar nessa manhã? Não significa porque você não entende uma verdade que ela deixa de ser verdade. Não significa porque você não compreende algo que é um mistério da palavra de Deus, que esse algo deixa de ter validade. Sabia uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida? Nós não vivemos por compreensão. Nós não vivemos por entendimento lógico. Nós vivemos por entendimento e compreensão espiritual. E isso é diferente. Por quê? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Muitas vezes as palavras de Deus que são liberadas para nós, no primeiro momento nós não entendemos na nossa alma. Nós não entendemos, não tem lógica natural, mas nós devemos receber no nosso espírito. Quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso espírito, essa palavra ela tem o poder de germinar. Quando ela cai num solo fértil, ela tem o poder de germinar a ponto de gerar vida. Então as palavras de Deus elas geram vida. Agora, Jesus estava falando sobre a morte e ressurreição. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre o Calvário vai nos escandalizar. Não tem como a mensagem do Calvário não escandalizar a humanidade. Mesmo que você tenha uma compreensão do Calvário, que você já tenha, nossa, estou entendendo a graça de Deus, eu estou entendendo a morte de Cristo, a vida de Cristo, eu estou entendendo o batismo nas águas, mesmo que você já tenha vivido alguns anos na igreja, a mensagem do Calvário, ela precisa continuar te escandalizar. Eu quero te pressionar um pouco nessa manhã. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu tenho lido alguns livros, e algo que eu tenho lido em alguns autores que têm me chamado muito a atenção, é que o tanto que você conhece, é tão importante o quanto as coisas que você também desconhece.
Muitas vezes aquilo que a gente conhece, a gente dá tanto valor, né? Não, isso, meu Deus, daqui tá, né? Tá forte, tá firme dentro de mim. Só que a gente desconhece algumas verdades de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. Você nunca vai conhecer todas as verdades sobre Deus. Agora, a gente tem a tendência como seres humanos a rejeitar aquilo que nós desconhecemos. Por quê? Porque o desconhecido traz medo. O desconhecido traz instabilidade. O desconhecido te leva a um lugar de questionamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como que você vai viver pela fé se você conhecer todas as coisas? Ninguém vive pela fé daquilo que se conhece. Porque a fé é a certeza das coisas que nós haveremos de esperar. O universo foi formado por meio das coisas que nós não vemos. As coisas que hoje que é palpável foi formado a partir daquilo que não era palpável. Então a gente não pode basear a nossa vida cristã nas coisas que nós já conhecemos. Mas nós devemos basear a nossa vida nas coisas que nós já conhecemos e nas coisas que nós vamos conhecer. A Bíblia nos diz em Deuteronômios 29 que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está trazendo a mensagem do Calvário, e isso está escandalizando as pessoas. Os discípulos, principalmente. E alguns desses discípulos, então, deixaram Jesus. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estar preparado para que as pessoas te deixem. Se você deseja viver o Evangelho, você tem que estar preparado para as pessoas te deixarem. Por quê? Porque aqueles que são espirituais não são compreendidos por ninguém. Aqueles que têm relacionamento com o Espírito não podem ser compreendidos. Então, se prepare para a crítica. Se prepare para ser criticado. Se prepare para ser rejeitado. Isso não tem problema. Enquanto a rejeição e a crítica te afetarem a sua identidade, significa que você ainda está vivendo na sua própria força. Mas quando a crítica, o julgamento, a condenação das pessoas, a falta de compreensão das pessoas para você são tijolos para construir mais revelações de Deus, você se torna uma pessoa mais forte. Porque a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, que nós, bem-aventurados que são perseguidos, os que sofrem pressões. Sabe, queridos, a pressão, ela te traz alegria. As dificuldades da vida não podem nos proporcionar tristeza. É diferente do mundo. Se você ainda está triste pelas pressões da vida, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer se revelar um pouquinho mais para você. Porque quando você conhece o Evangelho, a perseguição e a morte te trazem alegria. Imagina, Estevão estava lá sendo apedrejado. E ele estava com o seu rosto resplandecente. Ele estava enxergando Jesus. Então, olha que interessante. A pergunta é, como eu e você podemos viver essa nova natureza? Na prática. Como que as nossas atitudes, então, vão refletir a natureza de Cristo? Nós sabemos que o novo homem, ele é um homem que deixa o pecado. Ele para de ter as práticas, ele para de fazer coisas que não condizem com a natureza de Cristo. Você sabia que todas as vezes que você encontrar a mensagem do Calvário, tem que ter morte? E é por isso que muitas pessoas são resistentes à mensagem do Calvário, porque elas não querem morrer. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que você encontrar a mensagem do Calvário, todas as vezes que você tiver um encontro com Cristo, você vai morrer. Mas sabe o que vai morrer em você? Somente as partes que não são parecidas com Cristo. As coisas na sua essência que já são parecidas com Jesus, elas vão ser mais evidenciadas, elas vão ser purificadas, elas vão ser peneiradas. Mas as coisas que não têm a ver com Jesus, elas vão sendo transformadas. É por isso que eu acredito muito, me desculpe os psicólogos, mas é por isso que eu acredito muito que a nossa personalidade ela é transformada ao longo da nossa vida, que o nosso temperamento é sim transformado ao longo da nossa vida, porque é impossível que você continue a mesma pessoa quando você conhece a Jesus. É impossível você continuar sendo individualista. É impossível você continuar sendo egoísta. É impossível no seu temperamento, na sua personalidade, você falar, não, eu preciso de um tempo sozinho agora. Mas você está vendo a necessidade do próximo e você não ser levado a ajudar o próximo. Porque não tem a ver mais com você, tem a ver com Jesus.
Agora, a mensagem do Calvário, ela gera isso em nós. Ela gera essa morte. Agora, as pessoas não estavam compreendendo essa mensagem. Então, deixa eu te falar uma coisa. Como que nós podemos, então, viver essa nova natureza? Como que eu e você, como homens e mulheres, podemos passar a viver uma vida cada vez mais perfeita, cada vez mais santa, cada vez mais pura, sem que isso seja feito de forma religiosa, sem que isso seja feito de forma forçada? Ninguém aqui gosta de viver uma vida forçada. Todo mundo aqui gosta de naturalidade. Inclusive, o que nós temos ouvido muito hoje falar é sobre sustentabilidade, é sobre você tornar a vida, né, torná-la mais produtiva. Então, nós entendemos que assim também é com a palavra de Deus, com o Evangelho. O Evangelho é simples. A simplicidade, nós precisamos viver a simplicidade do Evangelho. Então, como que nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Jesus sem nos agarrarmos na força do nosso braço? E eu gostaria de acentuar uma chave. Não estou dizendo que é só essa, mas eu só vou pregar sobre essa hoje aqui. Não estou dizendo que isso é a única arma espiritual que nós temos, não. Existem muitas armas espirituais que a Bíblia nos proporciona, como o jejum, como a oração, né, como muitas outras. Mas hoje eu quero falar sobre uma delas, que é o poder da palavra. O poder da declaração. Existe um poder na declaração. Existem poder nas nossas palavras. As palavras que saem da nossa boca, elas têm poder para mudar uma atmosfera espiritual. Elas têm poder para trazer à existência aquilo que ainda não é. Assim foi com o universo. Assim foi com o mundo em que nós vivemos. Jesus, no princípio, estava lá e o mundo era sem forma e vazio. E Jesus e o Espírito Santo disseram que haja luz. E houve luz. Veja bem, foi uma declaração. É muito engraçado, né? Porque na escolinha dominical eu sempre me lembro muito das aulinhas e a gente ensinava para as crianças: olha, Deus, Ele criou o mundo. Você tem noção do que é criar o mundo? Os peixes, as girafas, os elefantes, o matinho, a árvore, as montanhas. Você imagina o trabalhão que Deus não teve? O quanto que Deus não se cansou? Foi por isso que teve o 7º dia, para que Deus descansasse. Né? Eu sempre ouvi isso como criança. Só que você sabia que Deus não fez nada. Ele só falou. Deus só chamou a existência. A única coisa que Deus colocou à sua mão, na verdade de forma figurada também, né? Foi o homem. Do pó da terra ali, porque a Bíblia só diz que ele formou, né? Não diz que ele colocou a mão, mas diz que ele formou o homem da pó da terra e soprou em suas narinas. Mas a palavra tem muito poder. Você sabia que Deus, ele faz as coisas por meio de declarações? Deus, ele chama à existência coisas que não eram por meio de declarações. E sabe, queridos, nós precisamos entender, assim como o testemunho que o Tiago e a Rafa deram, o poder que existem nas nossas palavras. Porque muitas vezes nós estamos vivendo como novo homem, só que ainda com uma mentalidade de um homem velho, antigo. E por isso nós passamos a nossa vida inteira declarando maldições sobre as nossas próprias vidas. Ai, pastor, deixa eu ir lá para o culto de libertação. Faz comigo uma sessão de libertação, porque eu preciso tirar essa maldição hereditária. Mas será mesmo que tem a ver com isso? Ou será que tem a ver com você dizendo maldições sobre a sua própria vida? Se Cristo levou todas as coisas na cruz do Calvário, se está consumado de uma vez por todas, quando você tem a revelação do Calvário, Ele levou sua maldição. Então, se você ainda está vivendo debaixo de maldição, será que não é porque você tem declarado: ah, eu sou péssimo mesmo, ah, eu sou um fracasso, olha tudo que eu faço dá errado, ah, olha como que ninguém gosta de mim, ah, olha como que eu sou rejeitado, ah, olha como que minha família é uma droga, ah, olha meu marido é um alcoólatra mesmo, ah, olha esse homem. Vou falar com meus amigos: olha o que está acontecendo na minha casa. E pá. E muitas vezes aquilo que você está vivendo é fruto daquilo que você está falando. Eu quero provar para você biblicamente que aquilo que você fala acontece. Aquilo que você emana da sua boca são como declarações. Quantos aqui já ouviram essa frase? Uma ação vale mais do que 1000 palavras. Eu quero te provar na Bíblia que isso é mentira, biblicamente falando.
Uma palavra tem muito mais poder do que 1000 ações. Muito mais. Na Bíblia não tem a ver com o quanto a gente faz, mas tem a ver em quanto Deus faz por nós. E para Deus fazer por nós, você precisa entender que é Ele que trabalha e não você. Quando você entende isso, o seu trabalho, as suas ações são um reflexo daquilo que Ele já está fazendo. Eu vou evoluir um pouco mais essa ideia com alguns versículos para a gente não ficar confuso. Então, 1 João capítulo 1, abra comigo. Gente, desculpa, mas eu vou ler muito versículo, tá bom? Essa manhã. 1 João capítulo 1, do 1 ao 4. Vamos lá. 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra. Olha que interessante, ele usa aqui, não todos, né, mas ele usa alguns dos 5 sentidos. Quantos aqui sabem que viver pela fé não tem a ver com você viver os 5 sentidos naturais? Tem a ver com você viver os 5 sentidos espirituais. Assim como nós temos os 5 sentidos naturais, Deus quer que nós desenvolvamos os nossos 5 sentidos espirituais. Isso tem a ver com uma vida de fé. Isso tem a ver com uma vida de justiça. Quando você entende a justiça de Deus, você passa a exercitar o teu olfato espiritual, o teu tato espiritual, a tua visão espiritual, a tua audição espiritual. Qual que é o último que eu esqueci? Paladar espiritual. Tem a ver com uma vida mais espiritual do que natural. Então ele continua dizendo ali: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Obviamente está falando de Cristo Jesus aqui nessa passagem. A vida é Cristo, a palavra, o verbo é Cristo, a declaração é Cristo. Nem vou ler esse versículo, mas no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. O verbo é Cristo, o verbo é Jesus. Então a palavra é o próprio Jesus. Quando você declara essa palavra, você está declarando Jesus. Continua dizendo ali: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos foi proclamado. Proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então você vê aqui, os apóstolos, eles tinham uma prática na igreja primitiva que era uma prática que era extremamente importante. Por quê? Porque você vê todo momento isso acontecendo. Que era o que? A proclamação, a declaração das verdades de Deus, as declarações da palavra de Deus. Em vários momentos você vê Jesus, você vê Pedro, você vê Paulo recitando versículos do Antigo Testamento. Você vê os discípulos, os apóstolos declarando a palavra, declarando a vida. E queridos, a palavra, quando nós proclamamos a palavra, você pode não ver, você pode não compreender, mas algo está sendo transformado. Quando você chega aqui nessa igreja e você diz: os ares dessa igreja mudaram, a atmosfera espiritual dessa igreja mudou, aquilo que Satanás estava tentando usar para nos destruir, Deus está transformando para a bênção. Deus está trazendo multiplicação, frutificação, a prosperidade está chegando na sua casa. Aqueles que estavam vivendo situações de discordância na sua família, os casamentos que estavam à beira do divórcio, Deus está restaurando. Esses são dias de restauração, esses são dias de glorificação. A glória do Senhor será manifesta aqui nesse lugar. O que eu fiz agora? Isso daqui não é minha palavra. Eu estou dando um exemplo. Isso daqui é só um exemplo do que eu e você podemos fazer. Está tenso na sua casa? Faz isso que eu acabei de fazer. Você não tem criatividade? Pega a Bíblia e leia a Bíblia, mas declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, eu declaro que a falta que eu estou tendo agora nas minhas finanças, a falta de energia que eu estou tendo, Deus, a falta de disposição que eu estou tendo para trabalhar, eu declaro energia sobre a minha vida, eu declaro disposição sobre a minha vida, porque Tu és o meu pastor e nada vai me faltar. Nada é nada, então a energia também não vai me faltar.
Está entendendo? Só que o que a gente faz? Netflix. O que a gente faz? Pote de sorvete na frente do Netflix com coberta. Oh, delícia, né? O que a gente faz? Sabe uma coisa que aconteceu na última estação da minha vida? Essas últimas estações, posso dizer talvez meses, tem sido muito difícil para mim. Porque, não só para mim, né? Mas eu acho que todos nós estamos no mesmo barco. Tem sido uma estação de viver pela fé. Como que você vive pela fé? Quando nada mais tem lógica, quando você não vê mais o chão na sua frente, quando você está num quarto escuro e a única coisa que você tem é a luz de Jesus para te guiar. É assim que você vive pela fé. Então, bem-vindo ao clube. Se sua vida está super difícil, bem-vindo. Porque é assim que a nossa vida deve ser. De fé em fé, de glória em glória. Ah, mas está difícil, está difícil. Bem-vindo. Quanto mais você vai ficar choramingando? Gente, vamos levantar. Vamos levantar. Sacode a poeira aí do seu pé e levanta. A nossa vida, sabe, quanto mais você murmura... Ah, tá, eu ia contar o testemunho. E essa estação, esses últimos meses que eu tenho vivido na minha vida, tem sido momentos assim onde parece que não existe solução para os problemas. Parece que não existe direção. Você fica, Deus, me fala. Você faz isso, você faz aquilo, e não vem o negócio. E daí, olha o que aconteceu. Esses tempos atrás, eu estava falando com a Paula, eu falei assim, amor, eu preciso falar com alguém. E daí eu comecei a mandar mensagem para vários pastores, amigos, que eu tenho uma referência, assim, né? Porque eu falo com meu pai e com a minha mãe, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu comecei a mandar uma mensagem para vários amigos pastores, assim, tipo, né, dando um sinal que eu queria um conselho, queria uma oração, queria conversar. E, gente, ninguém me respondia. E eu comecei a ficar tão bravo, falei, ninguém está me respondendo, que saco, ninguém está me respondendo. Daí, de repente, o Espírito Santo falou, porque você está perguntando para a pessoa errada. Você não está pedindo dependência? Você não quer viver vida com Deus de dependência? Por que você está procurando um pastor? Por que você está procurando um pastor? Não sou eu que faço. Por que você precisa de um homem, através de um homem, para você ser abençoado? Eu tenho as palavras de vida eterna. Foi isso que Pedro disse ali para Jesus. Jesus, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, queridos, muitas vezes a gente está tentando ir para tantos lugares. Ah, não, agora eu vou lá para São Paulo que vai ter um negócio, vai ter uma conferência XY, eu preciso estar nesse lugar. A minha libertação está lá. Ah, não, agora eu vou fazer um intensivo de nananana. Ah, não, agora isso, agora aquilo. Essas coisas são legais, muito legais. Mas isso deveria ser algo assim, adicional. Não a tua esperança estar nesse lugar. Está entendendo? Não deveria ser assim, a resposta para os teus problemas está na campanha do 7 dias na montanha, com óleo derramado sobre a barba. Não tem a ver com isso, gente. Tem a ver com o Espírito. Tem a ver com o Espírito, ministrando a você as palavras de vida. Então, agora, como que o Espírito ministra? É isso que eu estou... Desculpa, eu vou voltar aqui para o eixo. Como que o Espírito... Uma das ferramentas que nós temos, as declarações. Muitas vezes a gente fica querendo, Espírito, fala. Só que quantos de nós aqui sabemos que Deus não faz nada, isso está em Joel ou Amós, agora eu não me lembro o versículo. Deus não faz nada sem que antes revele aos seus servos, os profetas. Quem são os profetas? Eu e você. Vamos voltar ao versículo. Deus não faz nada sem que antes revele aos profetas. Deus, restaura o meu casamento, restaura o meu casamento, restaura o meu casamento. Deus não faz nada sem que antes revele aos seus profetas. Eu não sei você, mas Deus precisa revelar que Ele tem restauração para o seu casamento? Ou a própria palavra já não revelou isso? Às vezes a gente está buscando respostas que na verdade a gente já tem. Deus não é o Deus de todo ouro, de toda prata, então por que você está pedindo por dinheiro? Deus não é um Deus de restauração, então por que você está pedindo restauração? Declare restauração. Tome posse da restauração. Exerça a restauração. Está entendendo? Ah, mas eu vou chegar lá em casa, está aquele climão. Você já vai para a tua casa com aquele climão. Não. Você vai para a tua casa como se não tivesse climão.
já tá uma beleza o negócio. Você já chega chegando. Já chega chegando. E aí, amor, vamos lá? Não, tô brincando. Sabe, queridos, aquele que é espiritual, vê as coisas que ainda não são, como se fossem. Aqueles que são espirituais, declaram as coisas que ainda não são, como se já fossem. Essa é a vida que Deus tem para nós. Sabe, queridos, o que é você andar por fé? É você declarar a verdade de Deus sobre a sua família, não a verdade que o mundo diz sobre a sua família. Sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego. Eu tenho o melhor emprego. Eu estou indo agora para esse emprego. Eu estou indo em direção à minha promoção. O meu chefe só não sabe, mas ele vai me promover. O meu chefe só não sabe, mas vai ter aumento de salário. Ô, glória, estou indo para o meu aumento de salário. Ô, pastor, tudo bem? Ah, tudo. Então, só estou ligando para te dizer que ganhei o aumento de salário. Ah, de quanto? Não, ainda não sei, ele não me deu, mas ele vai me dar. Isso é você andar com fé. Isso é você viver uma realidade espiritual. Não tem a ver com o que você está vendo, tem a ver com aquilo que Deus diz a respeito da sua vida. Agora, como nós podemos tomar isso? Como nós podemos viver essa realidade? O versículo perfeito para isso está em Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O que tem a ver tomar o reino de Deus à força? Não tem a ver com você fazer cartazes e sair pela rua gritando: Jeová reina, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Não é essa violência que eu estou falando. Porque essa violência não é uma violência natural. É uma violência espiritual. Eu escrevi uma frase aqui, que é a seguinte: nossas palavras sempre vão vir acompanhadas de força e violência. As suas palavras, por mais dóceis, escuta o que eu estou falando. As suas palavras, por mais dóceis que sejam, sempre serão acompanhadas de força e violência. Ou as suas palavras serão para a morte, ou as suas palavras serão para a vida. Gente, eu estava aqui ouvindo ontem a pastora Sara Hayashi. Né, toda bonitinha aqui. Daí de repente, Deus é amor. Gente, ela só falava, Deus é amor. E você sentia aquele poder. A pastora Lígia sobe aqui, queridos. E você já sente o poder. O pastor Samuel sobe aqui, agora foi orar. Amados irmãos. Não que seja o tom da voz que traz o poder, mas a presença que eles carregam, o espírito que está repousando sobre a vida do justo, não é um espírito de engano, não é um espírito de mentira, de tristeza, mas é um espírito do reino de Deus, é um espírito de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo. E o que acontece? Quando você chega com essa presença e você faz uma declaração, ô de casa, tá aí Isabel. Tá aí Isabel. Isabel é cheia do Espírito Santo. Simplesmente com a saudação de Maria. Ô de casa. Pum. Deixa eu te falar uma coisa. As nossas declarações têm muito poder. Por isso que você pode estar ali no seu trabalho, a pastora Shayla ministrou muito sobre isso. Por isso que o seu trabalho é o reino de Deus. Porque no seu trabalho você vai lá e você vai declarar, nossa, que planta bonita, receba. Tô brincando. Você vai fazer declarações, mas essas declarações elas virão providas de poder. E as pessoas serão tocadas pela presença que você carrega por meio das suas declarações. Agora, querido, se sempre as nossas palavras elas vêm acompanhadas de força e violência, significa que qualquer coisa que você fale
tem o poder de morte ou vida. Às vezes você vai estar assim, ó, nossa, que cabelo bonito. Mas essa palavra vai ser morte. Porque a sua intenção, a sua motivação, o seu espírito por trás dessa declaração é inveja. Nossa, que menina arrogante. Ai, que cabelo bonito que você tem, né? Mas na verdade aqui por dentro você está pensando outra coisa dessa pessoa. Você está com seu coração contaminado. Você está lá jantando na sua casa. E você chega simplesmente e fala assim, o almoço está na mesa. Só que essa declaração não é só um, amor, o almoço está na mesa. E eu não estou falando sobre o jeito que você fala as coisas, estou falando sobre o espírito que acompanha as palavras que saem da sua boca. Tá, gente? Eu não estou falando sobre jeito. A gente não está trabalhando sobre comunicação aqui, não. Mas você pode dizer, o bife está na mesa. E essa palavra, o bife está na mesa, ser uma agulha no coração do teu marido. Porque ele sabe que o que você está falando, você está cutucando, aquilo ali vem junto assim, ó, você é um isso, você é um aquilo. Tá entendendo? Gente, tudo que a gente fala tem poder. Então é óbvio que 1000 ações, uma ação não vale mais do que 1000 palavras. É óbvio. Porque as nossas palavras, elas são carregadas de poder. E onde está isso? Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la, meu Deus, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O melhor não é na vida ou na morte, é nisso daqui. Vamos ler aqui, ó. Os que gostam de usá-la comerão. Ou seja, as nossas palavras são sementes que geram frutos. Todas as vezes que você fala algumas coisas, você está pedindo para colher. Todas as vezes que você olhou para o seu marido, para a sua esposa, e você fez declarações. A Paula me contou algo, né, que eu acho que foi a pastora Sara Hayat que falou, que parece que todo homem tem uma necessidade de ser elogiado. Não é verdade? De ser admirado. Então muitas mulheres estão nisso. Nossa, mas meu casamento está isso, meu casamento está aquilo. Mas eu sei que tem a ver com os dois. Só que muitas vezes a gente desconsidera as palavras que a gente fala, sabe? Às vezes, gente, são declarações muito pequenininhas, mas que espiritualmente estão carregadas de tanta morte, e você não sabe a semente que você tem lançado na vida do próximo. Então, vamos voltar lá para o versículo. As palavras que saem da sua boca, Provérbios 18, são como sementes que geram fruto. E o que diz aqui? Você vai comer desse fruto. Você vai comer desse fruto. Então muitas coisas que você vive hoje é porque você semeou com palavras. Muitas coisas ruins que hoje estão acontecendo na sua vida é porque você fez declarações que não foram muito felizes. Agora, se o negativo é verdade, o positivo também é. Você está doente? Começa a declarar a tua cura. Porque você vai comer do seu fruto. Você está com algum problema? Começa a declarar a realidade do céu sobre a tua vida. Ao invés de você ficar chorando, de você ficar remoendo, de você ficar nervoso, crítico, amargurado, azedo. Em vez de você ficar naquele negócio, você declara a verdade de Deus. Isso é fácil? Não, não é fácil. Porque não é fácil você chegar numa realidade e você ver completamente o oposto. E você declarar a verdade de Deus. Não é fácil você chegar numa realidade onde as pessoas estão te deixando, onde as pessoas estão te traindo, onde a situação está dizendo ao contrário. E você enxergar a vida de Deus não é fácil, mas isso é viver pela fé. E sabe, queridos, nós precisamos entender que a igreja precisa ser uma igreja profética. A voz profética na igreja precisa retornar. A voz profética na tua família precisa retornar. Você é um profeta. Você é uma profeta. E você precisa declarar as coisas
que a palavra de Deus dizem a seu respeito. A declaração gera vida ou morte. Por isso nós precisamos fazer uma escolha. Precisamos escolher se as nossas declarações elas serão fonte de morte e destruição ou de vida e construção. Você constrói uma casa, tá, eu sei que hoje tem muita tecnologia, né, enfim, construção com materiais metálicos, com, enfim, gesso e tudo, e às vezes a construção ela pode ser muito rápida. Mas mesmo assim, para que você edifique uma casa, para que você edifique um prédio, eu acho que talvez seja, né? Não sei, com a tecnologia que existe hoje, mas talvez seja impossível você construir um dia. Não sei, talvez seja possível. Mas vai levar tempo de qualquer forma. O que eu e você precisamos entender é que toda construção ela leva tempo. O problema de viver pela fé é que nós achamos que viver pela fé é assim, não, o pastor falou, a Bíblia falou, é viver pela fé, então eu vou começar a declarar. E você começa a declarar. Só que daí o que acontece? Passa um mês, não muda. Passa 2 meses, não muda. Passa 1 ano, não muda. Passa 2 anos, não muda. E daí o que acontece? Você desiste. Daí o que acontece? Você retrocede na fé. Só que o que nós precisamos entender, meus amados? Que a verdade da palavra, a fé é uma construção. É tijolo sobre tijolo, é preceito sobre preceito. É de fé em fé, de glória em glória. E o que eu e você precisamos entender é que não é porque as coisas não mudaram aparentemente que elas não estão mudando espiritualmente. Quando o servo de Eliseu vira para ele e fala, Eliseu, acorda, porque olha que à nossa volta tem muitos carros, tem muitos cavalos, existe um exército inimigo que veio aqui só para nos matar. Eliseu fala, oh Deus, abre os olhos do meu servo. E quando os olhos dele são abertos, ele enxerga aqueles carros e cavalos angelicais, aquele exército de anjos. E daí tem a famosa declaração que Eliseu diz, mais são os que estão por nós dos que estão contra nós. Só que, gente, não é visível naturalmente. Naturalmente você não pode ver, mas espiritualmente uma batalha está sendo travada. Daniel estava ali jejuando, orando. Daniel estava ali fazendo declarações de fé. Daniel estava gerando aquela realidade espiritual. E de repente, depois de 21 dias, chega o anjo Miguel e fala assim, você não sabia, mas é porque eu demorei todo esse tempo porque eu estava lá lutando com o príncipe da Pérsia e daqui a pouco eu vou estar lutando com o príncipe da Grécia. Olha que coisa! Querido, as nossas declarações, elas movem os céus espirituais. As nossas declarações, elas movem o profético. Não que eu e você sejamos poderosos, apesar de que nós somos em Cristo. Mas não que eu e você tenhamos alguma habilidade e que possamos manipular os anjos e os demônios. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver com um Deus soberano, magnífico, criador de todas as coisas, que escolheu fazer as coisas somente revelando primeiramente aos seus profetas. Por que Deus diz isso? Por que Deus precisaria escolher homens e mulheres para primeiro declararem, para depois acontecer? Ele podia fazer, mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente entenda. Ele quer que a gente entenda que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos vivendo não move. Querido, teu casamento não é movido por aquilo que você está vendo. A tua vida profissional não é movida, o teu ministério não é movido. Essa cidade não é movida, essa igreja não é movida por aquilo que nós estamos vendo. Mas nós somos movidos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. 2 Coríntios Mateus 10, 27 diz, o que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado aos seus ouvidos, proclamem dos telhados. Querido, é tempo de nós nos levantarmos como igreja para declararmos a palavra. É tempo de nós nos levantarmos e começarmos a declarar a realidade sobre a nossa cidade.
Sabe, todos os dias eu passo ali por Campinas, eu venho naquele viaduto, e eu passo ali por baixo, passo pelo Monte Cristo para vir pela igreja. E quando você vê aquela realidade ali, daquele lixo jogado, você vê de uma realidade Campinas e Cobrasol, tudo lindo, maravilhoso. Você passa do viaduto, você vê uma realidade que parece outro lugar. E às vezes a gente tem a tendência de passar por ali e falar assim, nossa, que feio, que fedido, nossa, que olha isso, olha aquilo, olha aquela pessoa, olha isso. Mas sabe, esses dias Deus tem me levado a passar de forma diferente. A olhar e falar assim, nossa, olha que lindo esse lugar. Olha o que Deus fez nesse lugar. Olha as árvores que estão plantadas nesse lugar. Nossa, olha a limpeza desse lugar. Sabe, queridos, o poder de ver aquilo que você ainda não enxerga é algo que é dado somente para aqueles que são espirituais, para aqueles que estão em Cristo. Agora os discípulos, alguns deles escolheram sair. Alguns deles falaram assim, não, Jesus, a gente vai sair, porque essa palavra nos parece absurda. Essa revelação nos parece absurda, eles não compreenderam. E os próprios discípulos de Jesus compreenderam? Não! Eu imagino Pedro ali, ele pensando assim, comer a carne de Jesus, beber o sangue de Jesus, eu não estou entendendo mais nada, mas assim, eu sei que ele é Deus, então só vou ficar aqui. Só vou ficar aqui. E algumas vezes Pedro zoava. Na verdade, eu ia pregar sobre Pedro, eu nem cheguei na minha pregação. Falta 5 minutos para acabar. Mas eu só vou terminar 2 Coríntios com vocês. 2 Coríntios 4:13 diz assim, está escrito, cri, por isso falei. 2 Coríntios 4:13, cri, por isso falei. Você creu? Fala! Não está dizendo, cri, por isso entendi, por isso falei. Não está escrito, cri, por isso fez lógica, por isso falei. Não! Você não fala daquilo que você compreende, você fala daquilo que você recebe no Espírito. Cri, você creu em Cristo, então você fala de Cristo. Gente, eu vou ser bem sincero, eu sou pastor nessa igreja, sou filho de pastor, sou neto de pastor. Tem semanas que às vezes eu fico me questionando, será que Deus existe mesmo? Às vezes você é levado a esse pensamento. Não, mas calma aí, vamos pensar, né? E quem já estuda teologia e estuda mais coisa, é mais fácil ainda de você entrar nesse pensamento. Você sabia que geralmente aqueles que são ateus, na verdade, verdadeiramente falando, aqueles que são ateus, tem que ter sido estudiosos da Bíblia. Você não pode ser ateu sem você ter conhecido. Porque você não pode descrer aquilo que você nunca creu. Faz sentido? Então, o verdadeiro ateu, ele tem que ter lido pelo menos a Bíblia inteira, ele tem que ter crido na Bíblia. Então está numa moda hoje dizer que é ateu. Não, não é. Você só é um ignorante. Você não pode dizer que isso não é verdade se você nunca conheceu essa verdade, se você nunca leu sobre essa verdade. Você é um agnóstico. Agnóstico é uma pessoa que escolhe ser ignorante. Palmas para você. Eu escolho ser ignorante. É a mesma coisa assim, existe o carro. Saí de uma tribo indígena, nunca tinha visto carro na minha vida. Tem um carro aqui. Entra aqui no carro, vamos. Não. Eu escolho não crer que esse carro pode me levar aos lugares. Eu escolho o cavalo. Tudo bem, se quer ser burro, fica sendo burro. Isso é ser um agnóstico. Um ateu é aquele que já leu, que conheceu a Bíblia. Então, se você não conheceu, não diga que você é ateu. Porque você não pode negar algo que você nunca conheceu. Agora, nem era para ter falado isso. Mas, cri, por isso falei. Olha ali, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Sabe, queridos, o espírito de fé que existe em você é suficiente para que você declare. Vou repetir. A fé que você tem dentro de você é suficiente para você viver uma vida de declarações proféticas. Você não precisa ter certeza das coisas. Declara. Declara sobre a tua vida. Eu não vou falar de Pedro porque não vai dar tempo. Mas eu só vou falar por cima. Primeiro momento na vida de Pedro. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso não foi te revelado por carne ou sangue, mas foi Deus no céu que te revelou, Pedro. E sobre essa pedra construirei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vos darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo aquilo que você ligar no céu terá sido ligado na terra. Jesus diz isso para Pedro. Quando Pedro faz uma declaração, Jesus pergunta, quem eu sou? Ele diz, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus fala, isso não veio de você. Deixa eu falar uma coisa. Todas as declarações
que são consistentes com a palavra de Deus, não vem de nós, vem do próprio Deus. O que você deve declarar? Nada que venha da sua carne, tudo que venha do Espírito. Você não deve, não, mas eu estou sentindo de declarar aqui, estou sentindo de declarar que meu casamento acabe. Porque assim, eu não estou feliz, ainda não está legal, eu estou sentindo que eu tenho que declarar. Nós declaramos aquilo que a palavra nos diz. Eu criei, por isso falei. Então Pedro, ele declara, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. No momento, no mesmo capítulo, versículo 23, Jesus ele começa a falar de novo do quê? Do Calvário, que escandaliza. De novo do Calvário, do corpo dilacerado, do sangue derramado. Jesus começa a falar isso. Pedro não entende nada, Pedro vira e fala, eu não vou deixar que isso aconteça. Nós não vamos deixar, Jesus, que isso aconteça, você não deve morrer, nós não vamos deixar que eles te matem. E Jesus vira e fala, arreda-te de mim, Satanás. Porque você é uma pedra de tropeço, você está tentando que eu não cumpra aquilo que eu vim para cumprir? Estou parafraseando, óbvio. E depois lá na frente, quando Judas vem com um beijo na bochecha de Jesus, e os soldados pegam Jesus, o que acontece? Pedro vai lá e decepa a orelha de Malco. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que as suas declarações forem declarações baseadas na sua natureza antiga, na sua carne, na sua vontade carnal, as suas palavras deceparão as orelhas, deceparão os ouvidos do teu próximo. Para que eu tenho um ouvido? Para ouvir. Como que eu sou liberto? Ao ouvir da palavra e a palavra de Deus. Muitas vezes nós como igreja somos canais mais de decepar a orelha do que de gerar verdade e vida na vida das pessoas. Às vezes as nossas palavras, elas vêm providas cheias de ódio, cheio de condenação. Às vezes a gente como pastor é tentado a encomendar certas palavras, porque fulano e fulano de tal não está tendo uma vida adequada. Então a gente vê o cenário mudando na igreja, a gente vê acontecendo o cenário na igreja, a família sendo separadas, as finanças decaindo, as pessoas deixando de se comprometer, a servidão acabando, e a gente acha que a gente tem que vir aqui e ficar convencendo vocês de viver uma vida em Cristo. Só que se a gente tenta fazer isso baseado na nossa carnalidade como pessoas, não vai funcionar. E ao contrário disso, muitas vezes as nossas palavras elas podem interromper o que o Espírito está fazendo. Sabe, querido, não faça isso. Seja um canal da graça de Deus. Seja um canal do amor de Deus. Seja um canal do amor, não do ódio. Seja um canal do amor, não da indiferença. Seja um canal do amor e não da interrupção. Amém? Nós precisamos declarar. Feche seus olhos comigo onde você está. Deus, neste momento eu oro por cada irmão, por cada irmã. Deus, eu oro para que nesses dias o seu Espírito venha de uma forma muito tremenda, muito profunda no nosso interior, transformando o nosso interior, transformando o nosso entendimento. Espírito Santo, agora eu oro sobre a vida de cada pessoa aqui que tem vivido por situações difíceis, que não tem conseguido enxergar o caminho, pessoas que não têm conseguido viver a nova vida em Cristo Jesus, pessoas que têm se comparado, que têm visto as suas atitudes, as suas palavras e têm se sentido menos, têm se sentido não digno da tua presença. Deus, agora neste momento, nós cancelamos todas as mentiras de Satanás, todo o engano de Satanás, todas as palavras que saíram da nossa boca como maldição, todas as palavras que nós proferimos que não são palavras de vida, que não são palavras de verdade. Agora nós declaramos, Deus, que essas palavras elas sejam quebradas em nome de Jesus, e agora nós chamamos à existência uma voz profética. Deus, eu oro uma voz profética sobre as mulheres, uma voz profética sobre os homens, sobre os adultos, sobre os jovens, sobre as crianças. Deus, que nós sejamos canais de declarações proféticas. Eu criei, por isso falei.
E Deus, quando eu falo, as coisas se tornam realidade. As minhas atitudes se tornam realidade. Se eu ainda estou enfrentando o meu pecado, eu declaro a santidade de Cristo em mim. Deus, e nessa manhã, sobre cada um aqui, eu oro que essa semana seja diferente. Deus, uma semana onde nós iremos mudar a nossa perspectiva. Não nos deixe, Espírito Santo, ficarmos presos na nossa perspectiva natural, mas amplie a nossa visão para aquilo que Tu tens visto de nós. Em nome de Jesus. Antes da gente sair, eu só queria fazer mais uma coisa. São 12:04. Prometo que só 1 minuto. Eu quero te pedir para você ficar de pé. E agora nós vamos fazer algo profético nessa manhã. Você vai dar a mão para a pessoa do seu lado. E durante 1 minuto, só 1 minuto, eu quero pedir para que você comece a declarar as verdades de Deus sobre esta igreja.